Amados irmãos, por gentileza, já deu o nosso tempo. Aí, a gente quer pedir aos irmãos, por favor, que retornem a seus lugares. Tem irmãos lá fora ainda, tem irmãos aqui no subsolo. Aí nós vamos orar e passar a palavra para nosso irmão. Marcelo, por favor, me ajuda aí com os irmãos aí fora, dê um toque aí, Marcelo. Amém, vamos orar, né? Senhor, mais uma vez, encomendamos esse momento nas Tuas mãos, agora, para nos expor diante da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que venha nos aquietar na Tua presença, cingir nossas mentes, nos conceder ouvidos capazes de ouvir a Tua voz, de maneira que possamos ser edificados na Tua palavra. O Senhor capacite tanto quem fala, quanto quem ouve, porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Também toda perturbação do inimigo, todo levante das trevas, o Senhor mesmo faça cair por terra em nome de Jesus. Tome esse ambiente, venha nos falar, venha nos edificar para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Aurélio. Amém? Jesus é o Senhor. Como é que o irmão Emílio fala? Vocês estão alegres? É isso que ele pergunta sempre? Ele até duvida, eu acho que, né? Está todo mundo alegre, ele fala isso várias vezes. Mesmo que a gente chegar triste aqui, irmão, a gente tem que se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós olharmos para nós mesmos, é só decepção, mas quando a gente olha para o Senhor nos motiva e nos alegra. Quando a gente olha para alguns hinos que são cantados aqui, são só motivo de alegria. A quem compararás a Ele com justiça? Ainda que nós somemos todas as delícias, não encontrará alguém como Ele, como Jesus. Você pode ganhar a maior riqueza do universo, você pode ganhar esmeralda, safira, diamantes, entupir seu guarda-roupa de roupas, de sapatos. Isso não vai te dar alegria. Você pode ter casas, mansões, isso não vai te dar alegria. Salomão, leia Eclesiastes, o homem teve tudo, mas ele falou que tudo era vaidade. Tudo era vaidade. Era correr atrás do vento. Mas quando chega no Novo Testamento, a gente vê Paulo falar: tudo posso naquele que me fortalece. Sei viver em fartura e sei viver em escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nossa alegria é o Senhor. Ainda que tu some todas as delícias, não encontrará alguém como Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, que nessa manhã possamos falar das coisas lá do alto, que o Senhor possa nos conduzir em um só espírito. Aquilo que não é do Senhor, o Senhor desde já tire, para que Sua palavra possa servir como boa semente em nossos corações. Seja comigo que está falando, Senhor, e seja também com todos os irmãos que estão ouvindo, que seja tudo para a glória de Deus. A nós apenas o corar da vergonha. Louvado seja o Teu nome. Vamos abrir nossas Bíblias novamente em Atos, capítulo 4, versículo 32. Amém? Da multidão dos que creram, eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum.
Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto o que possuíam terras ou casas, vendiam e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A semana passada eu li até continuei no capítulo 5 e li até do 5, 1 a 11. Para não tomar muito tempo, eu não vou ler essa passagem, vou apenas relembrar do que eu falei a semana passada. A gente falou um pouco sobre testemunho na vida de Barnabé, algo positivo que devemos mostrar, não só entre os irmãos, mas também as pessoas daí de fora. Devemos ter um bom testemunho, iluminar a luz do Senhor que está em nós, para que as pessoas que estão na escuridão possam enxergar. Falamos também de algo negativo, que foi na vida de Ananias e Safira, a questão da mentira. E vimos que a origem da mentira é a origem diabólica. A mentira é filha do diabo. Não deve haver mentira entre nós, porque nós somos o quê? Filhos da verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Mentira não deve se nomear entre os cristãos. E o terceiro ponto que eu falei foi sobre misericórdia, sobre uma segunda chance, sobre perdão. E eu usei Pedro como exemplo. Quando ele questionou a Safira mentiu. Na verdade, ela se empenhou em segurar aquela mentira que gera em Ananias. Pedro faz uma pergunta a ela e ela confirma a mentira ao invés de se arrepender. E eu comecei a mostrar que Pedro no passado também teve uma situação semelhante e que, graças a Deus, a misericórdia do Senhor foi até a Pedro. Fale aos discípulos e a Pedro. Hoje eu quero continuar falando sobre outros personagens que são citados aqui no capítulo 5, 1 ao 11. Enquanto todos esses personagens que eu falei tinham nomes, Barnabé, Ananias, Safira e Pedro, esses personagens que eu vou falar aqui, eles não são citados nomes, mas eles têm importância aqui nesse texto. Versículo 6 e o versículo 10. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando o sepultaram. Versículo 10. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-la morta e levando-a, sepultaram junto ao marido. Tanto o versículo 6 como o versículo 10, essa atitude desses moços aconteceu logo após a morte, tanto de Ananias como a morte de Safira. E o assunto que eu queria tocar, que Deus me deu, foi a prontidão para servir. Esses jovens estavam lá, não são citados o nome deles, mas eles estavam prontos para servir. E olhe que era um serviço nada agradável. Pegar um morto e levar para sepultar. E assim como eu fiz a semana passada, eu quero fazer essa pergunta para nós. Será que nós estamos prontos para servir? Melhor, será que nós estamos de prontidão para servir? Porque pronto sempre fica algo em nós que a gente sabe que nunca chega à perfeição. Sempre precisamos de algo mais para estar pronto. Mas será que estamos de prontidão para servir? Será se algum irmão entre nós aqui for requisitado para algum serviço prático entre nós, a gente vai dizer, eis-me aqui? Ou será que a gente vai dizer, poxa irmão, procure outro irmão aí se esse irmão não puder, você vem que eu vou pensar. Qual é a resposta que daríamos se algum irmão aqui fosse requisitado para algum serviço prático aqui?
no dia de hoje. Eu vou usar o serviço prático aqui da reunião, porque a gente sabe que serviço ao Senhor é muito mais além do que o que fazemos aqui no domingo. Repare uma coisa que interessante aqui, né, nesse texto, que eu estou usando como exemplo. Esses jovens não tinham nome, disse que entraram os jovens. Muitas vezes, irmão, nós erramos em achar que o serviço entre nós tem nomes para fazer. Muitas vezes ficamos assentados aí porque sabemos que fulano vai se levantar, cicrano vai se levantar. Isso até ouvi de um irmão, certo irmão entre nós aqui, que ele achou que já tinha os irmãos estabelecidos para levantar para partir o pão. Porque ele costuma ver somente os mesmos irmãos. Domingo a domingo, os mesmos irmãos se levantam. De vez em quando os irmãos pedem para eu descer e procurar alguns irmãos para partir. Eu chego em um, pô irmão, não dá. Eu vou pelos 4, lá pelos 5 eu consigo um. Eu sei que às vezes as tribulações nos impedem até termos liberdade diante do Senhor. Mas às vezes essa questão é frequente, irmão. A gente tem que vigiar, a gente tem que se examinar, se consagrar durante a semana, para chegar aqui com prontidão para servir. Senão a gente vai ficar achando que tem sempre aqueles nomes, e a gente fica esperando aqueles nomes. Isso eu falo para os varões e também para as varoas. Eu não costumo falar varão não, porque é crentez, né? Eu falo irmãs e irmãs. Mas isso é para todos nós, irmãos. Versículo 6 fala assim, ó. Levantando-se os moços. Se a gente fosse conjugar esse verbo levantar, eu levanto, tu levanta, nós levantamos. Muitas vezes a gente só fica esperando tu levante, né? Que o outro levante. Então devemos estar de prontidão para servir, irmão. Todos os irmãos, não se conformem em apenas vir para a reunião. No domingo você pega a sua Bíblia, senta aqui, terminou, vai embora. Não, irmão. Se identifique, irmão, posso servir? Não tem, quando a gente vai naquelas lojas de departamento, não tem aquelas plaquinhas, posso ajudar? Então não bote nas suas costas, não bote no seu coração, posso servir? As irmãs estão aí no serviço de crianças e há uma defasagem de irmãs. Irmãs, se você tem aquele coração, se proponha, pergunte às irmãs, posso ajudar? Eu ainda não sei não, mas se me ajuda a fazer, porque muitas vezes também vem aquele pensamento, eu não sei, não tenho jeito para isso. A gente sempre dá um jeitinho, irmão. Se tiver um coração, o Senhor vai trabalhar no resto. Hoje eu estava aqui, sentado ali, e eu procuro, quando vim para a reunião, a semana passada eu falei da questão do completo, né, de ser íntegro. Eu venho para a reunião tentando desfrutar de tudo. Eu desfruto do louvor, mas desfruto do irmão que canta lá atrás, dos irmãos que levanta do meu lado, e eu fico olhando. Aí eu vi Diego pegar Samuel pelas mãos aqui e passar. Para mim ele ia levar para sanitário, beber água lá em cima. Daqui a pouco Samuel vem com um baldinho para recolher os copinhos. Aí eu desfrutei. Que maravilha. Meu irmão, muitas vezes a gente não tem capacidade. Mas assim como o Diego pegou Samuel pelas mãos, o Pai o conduziu ao serviço. Que o nosso coração seja esse. Pô, eu não posso, eu não sei, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ir lá na frente dar uma palavra no partir do pão. Se coloque diante do Pai. O Pai vai pegar pelas mãos e vai te ajudar a fazer o serviço. Aí eu vi Samuel, ele pegou meu copinho ali com alegria, aquela alegria infantil. A Bíblia diz que se não nos tornarmos como criança, não entraremos no reino dos céus. Para o serviço, irmãos, claro que devemos ser maduros e também não devemos servir de qualquer maneira. Às vezes é necessário você ser barrado mesmo no serviço.
Às vezes é necessário você se barrar no serviço. Pô, irmão, mas se sua vida está tranquila, você está diante do Senhor, o que te impede? Você vai ter que esperar por nomes? Não, irmão, você é útil. Você é um servo útil para ser utilizado por Senhor. Agora, nosso Senhor é um Senhor educado. Ele te dá oportunidades. Alguma vez já aconteceu assim, você ficar naquela assim, eu vou, não vou, eu vou, não vou. Aí levanta um irmão no seu lugar e vai. Aí você pensa assim, poxa, perdi a oportunidade de estar servindo ao Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. É uma passagem bem conhecida nossa. 12:12. Porque assim como no corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui num só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também, como o corpo não é um só membro, mas muitos, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, eu não sou corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos do corpo, estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Irmãos e irmãs, Ademilton até falou algo aqui no Faxi do Pão. Nós somos corpo de Cristo, individualmente membro deste corpo. Se somos membros do corpo, nós servimos ao corpo. Se meu ouvido se rebelar, dizer assim, eu não quero mais ouvir, não. O que vai acontecer? Provavelmente alguma coisa barulhenta vai cair sobre mim. Se meus olhos disserem assim, eu não quero ver, vai tropeçar o corpo inteiro, né? Em alguma coisa. Isso mostra, irmão, que nós somos corpo. Não tem como não servir. Se você está no corpo, você tem que servir, porque você está prestando um serviço ao corpo. Você não pode se individualizar, como a Ademilton falou. Meu irmão, não fui para a reunião não, porque eu sou igreja. Pô, se você é igreja, você devia estar no corpo, não devia agir de uma maneira individual. Então todos estão chamados a servir por isso, irmão. Porque somos membros do corpo de Cristo. Não podemos agir de uma forma individual. Não podemos pensar que só o olho é importante para o corpo. Eu sou ouvido, não vou lá não. É coisa só do olho. Não, é conjunto. Dê uma coisa aqui para me atingir. O ouvido escuta, o olho olha, e as pernas, foge. Você já viu a cooperação? Aí se o ouvido realmente diz assim, não vou ouvir, eu não estou chateado com o olho, e a boca andou falando umas coisas de mim que eu não gostei.
Aí ele vai deixar aquela coisa barulhenta cair e pronto. Morre boca, olho e morre também o ouvido. Somos membros do corpo de Cristo. Devemos estar aptos a servir. Não devemos nos cancelar nós mesmos, irmão. Você é importante, você é necessário. Às vezes vem o inimigo. Se lembra daquele desenho animado? Do lado vem um anjinho e do lado, né? O bichinho feio. O anjinho quer ajudar, mas o bichinho feio está ali. E às vezes nós deixamos esse bichinho feio pousar em nosso ombro e nos desqualificar, irmão. Se vem com a reunião com alegria, ninguém está dizendo, você mesmo está dizendo que eu não posso, eu não sei, eu não faço. Não aceite isso, não, irmão. Você é necessário, você pode servir sim. Assim como esses jovens que estão aqui lá em Atos, diz que primeiro uns jovens se levantaram e pegaram o corpo. No versículo 10 diz que eles entraram. Não se conforme em ficar sentado não, irmão. Levante-se e sirva. Não se conforme em ficar do lado de fora não, irmão. Entre e sirva. Você é importante para Deus. E Deus quer isso. Deus quer que o corpo viva em harmonia. Ele não quer que apenas uma parte do membro fique em evidência, não. É todo o corpo que deve andar em evidência. Agora, é claro, tudo com ordem e com decência. Há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Há tempo de ajuntar pedras e há tempo de espalhar as pedras. Vai ter tempo que vai dizer assim, não, irmão, fica aí, sente. Mas, na maioria das vezes, irmão, venha, vamos, que nem Barnabé. Bora, Paulo. Bora, Marcos. Não se deixe levar, não. Vamos. Então é isso, irmãos. O ponto que eu queria tocar é esse. Somos úteis. Devemos estar de prontidão para servir. Se domingo, algum irmão vir, irmão, você está com liberdade de partir o pão, abra seu coração. Primeiro, se consagre na semana. Já vá pensando, assim, domingo eu vou estar lá para partir, para servir, para dar uma palavra. As irmãs, da mesma forma, para levantar, para servir, para ajudar no serviço de crianças. Eu estou falando desse serviço, mas são muitos outros serviços. Na arrumação, que a gente possa se dispor. Não existe nomes para isso, não. Fulano e fulano parte o pão. Aquela irmã é do serviço. Não, irmãs. Todos nós temos essa qualificação em Cristo para servir. Eu queria ler algo aqui nesse livro, feito de modo especial e admirável. É de Philip Yancey e Paul Brand. Se no capítulo 12 aqui de 1 Coríntios ele faz essa analogia em relação aos membros do corpo, aqui ele vai ainda mais profundo em relação ao corpo humano, porque esse irmão, ele era médico. Ele era, não, é médico. O corpo é uma única unidade, embora seja constituído por muitas células. E embora suas células sejam muitas, elas formam um só corpo. Se a célula branca dissesse, como não sou célula do cérebro, eu não pertenço ao corpo, nem por isso ela deixaria de ser parte do corpo. E se a célula do músculo dissesse a célula do nervo óptico, como não sou célula do nervo óptico, eu não pertenço ao corpo, nem por isso ela deixaria de ser parte do corpo. E se o corpo inteiro fosse uma célula óptica, onde estaria a habilidade de caminhar? E se o corpo inteiro fosse um nervo auditivo, onde estaria o sentido da visão? Mas, de fato, Deus dispôs a célula no corpo, todas e cada uma delas exatamente onde quis que ela estivesse. Se todas as células fossem iguais, onde estaria o corpo? Sendo como há muitas células, mas um só corpo. Eu achei isso maravilhoso, porque
Eu gosto de, como diz, eu sou um cara que gosta de ficar vendo Deus nas coisas, Deus onde, né? Tanto eu viajo mesmo, nas constelações que Deus criou, como eu sou intrigado com a questão do corpo humano, assim, eu acho tremendo. Eu consigo falar, eu consigo, aí, ó, o que a gente consegue fazer, eu pensei de paz. Isso é maravilhoso, e ao mesmo tempo somos diferentes, eu sou fascinado com essa questão da diferença. Eu sou eu, Dani é Dani, Éder é Éder. Deus não fez assim, tudo igualzinho, robô, androide. A gente gosta, uns gosta de coisa preta, cinza, amarelo, rosa, não é não, Dani? Entendeu? Essa diferença, isso é maravilhoso. E aqui tem alguns irmãos que estudam medicina, tanto medicina humana como medicina veterinária. Nós estamos bem servidos nessa área. Irmãos, quando você estiver estudando lá anatomia do corpo, desfrute disso. Eu acho que vocês conseguem desfrutar até mais do que eu. Células, glóbulos, eu não manjo não, vou mais pela leitura. Tudo isso é maravilhoso, irmão. A gente vê, hoje eu estou aqui, vocês estão aqui, e um dia milhares de espermatozoides foram lá e fecundou o óvulo. Se eu não me engano, o óvulo tem uma célula, né? E a partir dali, após aquela fecundação, é formado o ser humano, e um ser humano tem bilhões de células. Estou errado? Tem uma médica aqui para me confirmar. Isso é maravilhoso, irmão. Todas aquelas células servem ao corpo. Todas têm um só propósito, de formar o corpo, de defender. Esse livro mesmo aqui fala que os glóbulos brancos, né? Quando entra algum ser, algum vírus, alguma coisa diferente, eles enlaçam esse vírus invasor e destrói. Muitos deles morrem. Olha a referência ao Senhor. Eles morrem para proteger o corpo. Isso é maravilhoso. Agora, olha o que o irmão fala aqui. Para mim, essa analogia tem um significado mais específico, porque, embora uma orelha, ou um pé, ou uma mão não possa ter uma vida separada do corpo, uma célula tem esse potencial. Ela pode ser parte do corpo, ser leal a ele, ou então pode agarrar a sua própria vida. Algumas células escolhem viver no corpo, beneficiando dele e ao mesmo tempo mantendo completa independência. Elas se tornam parasitas ou células cancerosas. Eu achei isso maravilhoso, irmão, porque o irmão até fala antes que naquela época que Paulo deu o exemplo lá do corpo, ele não tinha essa sabedoria da medicina que nós temos hoje. Então, no corpo, a maioria das células estão ali para proteger, para defender. Mas existe algumas células que não sei, quer dizer, não sei, entre aspas. A gente sabe que tudo isso é fruto do pecado, né? Que o pecado arrasou por tudo, até as células que foram feitas para nos ajudar também se rebelam contra o Senhor. Então, quando essas células agem de modo independente, se tornam células cancerosas. E o câncer é a doença, pelo menos mais conhecida, mais terrível. Os antigos, eu me lembro que no meu tempo, os antigos não gostavam de falar a palavra câncer. Então, irmãos e irmãs, que nós possamos ser células que geram vidas, células que ajudam ao corpo, células que estejam prontas para servir ao corpo.
analogia que Deus permite que Paulo faça do corpo é uma analogia maravilhosa. Então, que nós possamos se ver como membros importantes ao corpo. Se eu não sirvo ao corpo, eu estou atrapalhando o meu corpo. Se meu olho passa a não enxergar, eu vou atrapalhar o meu corpo. Se eu não consigo ouvir direito, eu vou atrapalhar o meu corpo. Se eu tiver problema nas minhas pernas, eu vou atrapalhar o meu corpo. Então, que possamos ser saudáveis, buscando essa saúde no Senhor, essa saúde espiritual no Senhor, e estejamos sempre prontos para servir. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Agora eu quero passar para o próximo assunto. Vamos voltar lá para Atos, capítulo 4. Vou reler o início, Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhuma necessidade havia entre eles, porquanto os que possuíam terra em casa, vendendo-a, trazia os valores correspondentes e depositando aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Quando nós lemos essa passagem aqui, parece até um sonho, né? Parece até que isso é algo impossível de acontecer se a gente se basear no nosso dia a dia. Distribuir as coisas, ter tudo em comum, não havia necessitado entre nós. Se não fosse na Bíblia, a gente ia pensar que isso não foi verdade. Mas aconteceu, irmão. Houve esse tempo que isso aconteceu. E é impossível de acontecer novamente? De forma alguma. Se nós tomarmos a cruz, se nós olharmos para o Senhor, essas coisas poderão acontecer novamente. Repare no versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-a, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O que é que falta para que essas coisas aconteçam hoje, no dia de hoje? O que é que faltou aos irmãos para que aquelas coisas continuassem naquele tempo, para que não houvesse situações como o de Ananias e Safira e outras situações que vai acontecer? Só a gente começar a ler o livro de Atos, a gente vai ver que não foram só aquelas situações negativas que aconteceram na jornada dos cristãos. E hoje, contemporaneamente, acontece muitas coisas. Por quê? Por que será que nós não temos tudo em comum? O que é que está faltando para que essas coisas possam acontecer entre nós? Vou deixar que a Bíblia mesmo responda. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Amém? Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitará. O amor é paciente e benigno. O amor
não arde em ciúme. O amor não se ufana, nem se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Mas por que será que na prática a impressão que dá é que esse amor acabou? Porque as queixas nossas é essa: não há amor entre irmãos, falta amor. Por que será que reclamamos tudo isso? E reclamamos com razão. Muitas vezes falta amor mesmo. Por que falta amor? Porque o amor, aqui dizendo que o amor jamais acaba, e a nossa impressão na prática esse amor acabou. Por quê, irmãos? Por que será? Porque amamos com o nosso amor natural, totalmente falho, começa ali e acaba aqui. Devemos amar sim, com o amor de Deus. É uma transferência. Devemos ser canais do amor de Deus. Diz aqui a Bíblia que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Na Bíblia toda, eu só vi um homem cumprir isso aqui, e esse homem foi morto ali no Calvário. Então é impossível você e eu amar em nós mesmos e esse amor não acabar. Precisamos sim do amor de Deus em nós. Esse amor de Deus em nós vai nos fazer amar um amor que não acaba. Porque se o amor de Deus jorrar em nossas vidas e nós tivermos essa comunhão com o Senhor, não haverá limites para nós, irmãos. Como Paulo falou, não eu, mas Cristo. O meu problema e o problema dos irmãos é que amamos em nós mesmos. Por que há términos de casamento? Porque muitos casamentos que parecem que seriam maravilhosos, que são exemplares, daqui a pouco acaba. Porque, irmão, só existe o amor natural, o amor de homem para mulher, o amor eros. Um dia a gente envelhece, um dia as rugas começam, um dia os problemas aumentam. Vou falar aqui, a maioria aqui é adulto, um dia o fogo sexual também diminui. E aí, o mais importante vai ser o amor. Você não tem esse amor, eu não tenho esse amor. Mas se tivermos sintonia com o Pai Celestial, com esse amor, amaremos até que a morte nos separe. É necessário na hora das crises, na hora dos problemas, esse amor operar. Porque senão a razão vai operar. E a razão, às vezes um tem, outro não tem mesmo. Na razão levamos vantagem uns dos outros mesmo. Precisamos parar de andar somente na razão. Precisamos deixar que o amor de Deus opere em nós. Que esse amor se derrame. Eu estou falando como fraco aqui. Eu preciso amar minha esposa com o amor de Deus. Eu preciso amar meu filho com o amor de Deus. Eu preciso amar os irmãos com o amor de Deus. Aí sim teremos essa vida que Atos cita lá. Aí sim eu vou doar para o irmão tranquilamente. Eu vou dividir as coisas que eu tenho com o irmão tranquilamente. Senão vai ficar sempre aquele peso na nossa cabeça. Eu dei, mas não deveria dar. Eu dei muito, eu dei pouco.
Quando se ama com o amor de Deus, você se entrega. Quando Nicodemos estava conversando com o Senhor ali no capítulo 3 de João, Nicodemos todo religioso, começa a falar um monte de coisa, Jesus falando para ele, ele não entendendo. O vento sopra onde quer. Nicodemos não entendeu. Você tem que nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Como é que pode voltar no ventre da mulher nascer de novo? Aí Jesus olha para ele assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falou, olha, Deus te amou ao ponto de dar seu Filho por ele. E por incrível que pareça, o Filho estava na frente dele ali, de Nicodemos. Aí creio eu que ali Nicodemos entendeu. Precisamos entender isso, irmão. Precisamos de entender o amor de Deus. Vamos ler 1 João capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Lá em Mateus, capítulo 6, o Senhor nos ensina uma oração maravilhosa, que é o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai Nosso. Se a gente for ler ali, deixa eu só, deixa tua Bíblia marcada aí em João, vou ler aqui a oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é uma oração maravilhosa, mas precisamos não somente orar essa oração, precisamos viver essa oração. Essa oração ela é sempre plural. Pai nosso, venha a nós. Ela não é uma oração singular, né? Venha a mim, me perdoa. Nos mostra o que, irmão? Que é uma oração de amor. O amor não se finda em nós mesmos. O amor, para se manifestar, ele tem que ser passado. Se adianta dizer, eu amo todos os irmãos, eu amo minha esposa, e fico lá na minha, não tenho uma atitude, mas sempre eu amo. E esse amor não é manifestado. Você vai amar você mesmo. É igual uma música que tinha no passado. Os irmãos que curtiam rock devem conhecer, que fala assim, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Mas na vida da igreja é o quê? Nós nos amamos. E devemos nos amar com o amor de Deus. Esse é o amor essencial. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns ao outro, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós
e esse amor é em nós aperfeiçoado. Os irmãos querem ser aperfeiçoados no amor de Deus? Não ouvi, ninguém quer não? É? Então devemos o quê? Amar uns aos outros. Amar uns aos outros no amor de Deus. Vamos pular para o versículo 17 ou 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Repare uma coisa, nós falamos porque nossos pais falou primeiro, né? Se você tivesse seu filho, ou tivesse seu filho ficar calado, aprender, nunca falar nada com ele, ele não vai aprender a falar. Nós falamos porque nossos pais falaram primeiro. Se você deixar uma criança nascer lá no meio dos lobos, Mowgli, né? Já assistiram esse filme, O Menino Lobo? Ele vai crescer achando que é lobo, ele vai andar de quatro, vai uivar, porque a referência dele vai ser o lobo. Quem é o baby mais novinho aqui? É Pedrinho, né? Pedrinho e Matias são os mais novinhos. Se você levar Pedrinho ou Matias lá para os Estados Unidos, para a Espanha, para a Alemanha, estou citando só o lugar que tem irmãos, porque a gente manda para os irmãos cuidar, né? A gente vai mandar Pedrinho lá para a Alemanha, para ficar com Lara e Fidor. Né? Marcelo, mas o Wilma vai mandar Pedrinho para lá. A gente vai passar um ano lá para ele aprender. Daqui a um ano, Pedrinho vai voltar falando alemão, irmão. Porque ele vai seguir ao mais velho, aos pais. Enquanto Pedrinho estiver lá, Marcelo não vai dizer amém, não. Isso é só uma hipótese, é uma metáfora. Enquanto Pedrinho estiver lá, ele vai ser um alemãozinho, ele vai aprender a falar alemão. Criança pega muito rápido. Nós falamos porque nossos pais falam primeiro. Voltando, nós amamos porque nosso Deus amou primeiro, irmão. Ele é amor. Ele é nosso Pai lá da oração, Pai nosso. Se nós nos dispor nosso coração ao nosso Pai só sabe amar, então nós também vamos amar. A nossa dificuldade em amar nos mostra que temos uma dificuldade em relacionar com o Pai. Se relacione com o Pai e você vai ser um amado irmão, um irmão que vai se manifestar amor. Se você se aproxima de Deus, você vai conhecer a Deus. Se você se afasta de Deus, você vai se esquecer de Deus. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Se todos nós amarmos, tivermos essa comunhão com Deus, então vai se cumprir aquilo que está lá em Atos. Teremos as coisas comuns, tudo em comum. Não vai haver necessitado entre nós. Vai haver uma disposição para servir. Não vai precisar de alguém pegue você, force você a servir. Você mesmo vai se dispor. Vai ser uma briga para servir. Vai ter que fazer os turnos das irmãs para servir no serviço de criança. Você vai ter que esperar 6 meses para estar lá servindo de novo, porque não tem espaço para você. Vai demorar anos para você ter que levantar aqui, porque não dá tempo. Quando levanta, o outro irmão já vai na frente. Isso depende do amor, da disposição. E só vindo de Deus, irmãos. Porque nosso amor natural, numa linguagem popular, é fogo de palha. A gente às vezes vem assim naquela... Daqui a pouco acalma. E aquele irmão, que era aquele irmão fervoroso, daqui a pouco, cadê irmão? E reparou quando a gente vai se esfriando, a gente começa a se esconder?
A gente começa a ir para trás, se esconder, se esquivar, porque falta essa comunhão com Deus. Eu não vou me prolongar, essas duas coisas que eu queria falar com os irmãos, que estava faltando aqui nessa passagem, sendo que eu sei que a Bíblia tem muito mais para nos ensinar, mas que possamos, irmãos, ter esse coração de testemunhar, assim como Barnabé, um coração de misericórdia, assim como o de Pedro, esse coração de se dispor, como aqueles jovens que estavam ali, mas foram fazer aquele serviço, para que o corpo funcione de uma maneira sadia. Amém? Jesus, Tu és maravilhoso por nos reunir aqui no domingo, para lembrarmos da Sua morte e da Sua ressurreição. Tu és maravilhoso, Senhor, porque o Senhor nos traz aqui para vermos a face dos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Espero em Deus que sirva de edificação para nós. E se alguma coisa não for feito para a Sua edificação, que o Senhor possa tratar e cortar. Porque só a Ti, Senhor, é a glória, o louvor e a adoração pelos séculos e séculos. Amém. E obrigado, Senhor, também por essa rica esperança que temos no nosso coração, de que um dia estaremos lá na glória, não haverá pecado, não haverá luto, só alegria. Tudo isso graças ao Senhor que morreu na cruz e nos qualificou para este momento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.